Nesse vídeo, nós vamos estudar todos os músculos do braço. Vamos ver o compartimento anterior, compartimento posterior, ver os movimentos que cada um desses músculos realizam aí. E eu vou te passar também algumas dicas e relações importantes de cada um desses músculos. E no final, nós vamos comentar um pouquinho sobre um músculo que alguns autores consideram do braço, outros autores consideram do antebraço. Aí, então fica algo meio indefinido. Aí nós vamos comentar um pouquinho no final. Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab. No vídeo de hoje nós vamos ver os músculos do braço, né? Vamos lá para o programa 3D, mas antes de começar, já se inscreva no nosso canal para ficar por dentro aí de todos os nossos vídeos de anatomia, nossos quiz, resumos, sempre a gente traz conteúdo aí para te ajudar no estudo da anatomia, beleza? E também já deixa o seu like para dar essa força para o teu parceiro aqui, né? Para a gente sempre trazer mais conteúdo assim, beleza? Vamos lá pessoal, então para o programa 3D. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, utilizando o programa 3D, que é um pouquinho mais fácil, né, da gente visualizar. E de início, eu gostaria de fazer algumas considerações antes da gente começar a ver cada músculo em particular, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Aqui ao nível do braço, né, existem 4 músculos, a rigor. Existem autores que consideram 5, e eu vou comentar isso no final do vídeo lá, tá bom? Mas o que acontece? Existem aqui, ó, 3 músculos no compartimento anterior, beleza? E um músculo lá no compartimento posterior. Tranquilo? A gente já vai ver com mais detalhe cada um desses músculozinhos aí, beleza? Só que o que acontece? Existem algumas regrinhas aqui que ajudam bastante na hora de estudar, tá bom? Então, por exemplo, compartimento anterior, né? Já deixa isso aí já registrado, que isso aí ajuda bastante. São 2 pontos que você tem que lembrar aqui do compartimento anterior. Todos esses músculozinhos do compartimento anterior são inervados pelo nervo músculo cutâneo, tá bom? E o segundo ponto é que, a grosso modo, todos esses músculozinhos contribuem para a flexão do antebraço. Tá bom? Existem exceções, a gente já vai ver, tá bom? Mas esses são os 2 pontos que eu já gostaria de comentar aqui, que são bem importantes, tá? A mesma coisa aqui para a região ó, posterior, né? Aqui na região posterior, né, esse compartimento posterior, os musculozinhos aqui, mesma coisa, inervação e ação desses musculozinhos. Os musculozinhos aqui da região posterior são inervados pelo nervinho radial, tá bom? E a ação deles aqui é fazer a extensão ali do antebraço, tá bom? Então, essas 2 características é bem interessante a gente já ter desse início, assim, já comentar, para a gente já ir fixando melhor esse conteúdo aí, tá bom? Pessoal, começando aqui com o compartimento anterior aqui, tá bom? São 3 musculozinhos que nós encontramos aqui, vamos ver eles, ó. Músculo bíceps braquial, tá? Vou tirar ele aqui. O músculo braquial, tá? E esse outro aqui em cima, ó, mais alongadinho, é o músculo coracobraquial, tá bom? Esses são os 3 musculozinhos do compartimento anterior, tá bom? Então, sempre que a gente pensar em compartimento anterior, esses 3 musculozinhos, lembrar que são inervados pelo nervo músculo cutâneo e, a grosso modo, né, fazem a flexão ali do antebraço. Tranquilo? Já aqui o compartimento posterior, pessoal, nós já encontramos ó, o tríceps aqui, beleza? Tríceps, 3 cabeças, né? Nós já vamos ver com mais detalhes. E só dando né, uma pinceladinha, eu vou comentar isso um pouquinho melhor no final do vídeo. O outro músculozinho que alguns autores consideram aqui do braço é esse aqui, ó, em formato triangular, ó, na região lateral do cotovelo, que é o músculo ancônio ou anconeu, como você preferir chamar lá, tá bom? Esses são os 2 musculozinhos que né, ficam aqui na região, no compartimento posterior. Lembrar que são inervados aqui pelo nervo radial e realizam, a grosso modo, aqui a extensão do antebraço lá. Beleza? Agora aqui, pessoal, para a gente começar a ver, vamos ver os musculozinhos aqui, ó, do compartimento anterior. Começando com o bíceps, pessoal, esse aqui, ó, tá? Então, o bíceps que eu deixei aqui em azul, ele possui como origem 2 pontos, né? Bíceps, 2 cabeças, né? No caso aqui, ó, veja aqui, uma cabeça aqui, ó, curta, que é mais medial,
né? E a cabeça longa aqui, ó, tá vendo? Que é a cabeça lateral. Beleza? Lembre lá, lateral, longa. Lateral, longa. Né? Então, a cabeça aqui, ó, longa, ela é mais lateral, tá bom? Para você não confundir com a cabeça curta aqui. Beleza? Pontos de origem dessas cabeças do bíceps aqui. Então, a cabeça curta aqui, ó, do bíceps, ela tem origem aqui no processo coracoide, tá bom? Cuidado para não confundir com o processo coronoide lá, beleza? Enquanto que a cabeça longa aqui do bíceps, né, ela vai passar aqui pela articulação glenumeral e tem lá a sua origem no tubérculozinho supraglenoidal, né, acima um pouquinho da cavidade glenoide ali, aquele tubérculozinho lá, tá bom? Daí, né, aqui a parte comum do ventre muscular, né? O ventre muscular aqui do músculo bíceps, tá bom? E o ponto de inserção aqui, ó, note, é um único tendão, ó, um único tendão aqui, ó, tá vendo? Essa inserção ocorre aqui, ó, na tuberosidade do rádio, beleza? Então, esses são, né, a origem e inserção aqui do músculo bíceps, tá bom? Lembrar que o bíceps ele é inervado pelo nervinho músculo cutâneo, perdão, tá bom? E aqui, pessoal, cuidado. A principal ação do músculo bíceps não é fazer flexão, é fazer a supinação do antebraço, tá bom? Lembrar que aqui, ó, como ponto de inserção do bíceps, ó, ocorre aqui ao nível da tuberosidade do rádio, né? Então, quando o bíceps contrai, ele auxilia aqui, ó, no movimento de supinação, né? Supinação e pronação lá, tá bom? Enfim, pessoal, o que acontece? Quando o antebraço ele já está supinado, aí essa força contrátil do bíceps vai contribuir mais para a flexão, né, do antebraço. Agora, se o antebraço estiver pronado aqui, ó, né, daí essa força que o bíceps vai exercer vai ter mais efeito na supinação do que na flexão do antebraço ali. Beleza? Então, cuidado com isso aí, tá bom? Se perguntar na hora da prova, qual que é o principal flexor do antebraço? Né? A resposta não é o bíceps, tá bom, pessoal? A resposta é esse músculozinho aqui de baixo, ó, o músculo braquial, pessoal, tá bom? Outro ponto, só para comentar rapidinho com vocês aqui, ó, eu esqueci de comentar. Note aqui que o bíceps, ele é um músculo triarticular. O que significa isso? Ele passa aqui por cima, ó, da região, ó, da articulação do ombro e ele passa também aqui, ó, pela articulação do cotovelo. Note que ele tem origem lá na escápula, né? Daí vem aqui o músculo, ó, passou pela articulação do ombro e daí ele vai descendo, passa pela articulação do cotovelo e daí tem inserção aqui na tuberosidade do rádio, tá bom? Então o músculo bíceps, ele passa por cima de duas articulações lá. E lembrar, pessoal, que o músculo bíceps não tem nem inserção ou origem ou conexão direta com o húmero, tá bom? Eu vou mostrar essa diferença comparando com o músculo braquial. Aqui, ó, note aqui no programa 3D. Então, abaixo do músculo bíceps aqui, nós já encontramos, ó, aqui na região distal do húmero, ó, o músculozinho braquial, tá vendo? Esse sim, ele tem origem aqui, ó, na região do húmero, tá vendo? Ó, note que ele possui essa fixação aqui, ó, na parte óssea do húmero, tá vendo? O bíceps não. Lembra que a gente viu da origem dele aqui na região da escápula? Né? Então, existe essa diferença aí, tá bom? Pessoal, músculozinho braquial. Esse sim é o principal flexor aqui do antebraço, tá bom? O que acontece? O músculo braquial, ele tem origem aqui nessa região distal do húmero, aqui na região anterior, né? E o ponto de inserção dele, pessoal, é aqui, ó, na tuberosidade da ulna, tá bom? Então, o que acontece? Independente se o antebraço estiver em pronação ou supinação, o músculo braquial ele vai contrair fazendo flexão do antebraço ali. Totalmente diferente do músculo bíceps, igual nós vimos, né? No bíceps, se o antebraço estiver pronado, né, essa força contrátil que o bíceps vai exercer, parte dela vai ser envolvida aqui para fazer a supinação e não a flexão, né? Aqui no braquial, não. Toda essa força é direcionada para a flexão aqui. Por que disso? Porque
a una não se movimenta quando ocorre supinação e pronação aqui do antebraço, né? E o músculo braquial tem inserção na una, né? Então ela fica aqui estática, né? Por isso que o músculo braquial aqui tem essas características lá, tá bom? Inervação desse músculozinho segue a nossa regra, né? Nervinho músculo cutâneo, beleza? E para a gente finalizar aqui o compartimento anterior do braço, nós encontramos esse músculozinho aqui, ó. Esse músculo alongado que fica aqui mais na região ó, superior, medial do braço, né? Esse aqui é o músculo córaco, ó, córaco braquial. Porque ele tem origem aqui, ó, no processo coracoide da escápula, tá? E inserção aqui, ó, na face medial, ó, anteromedial aqui, ó, do húmero, tá bom? Então, o que acontece? Quando esse músculozinho contrai, ele vai fazer adução, né, do braço, vai contribuir ali para a flexão também, tá bom? Mas o principal ponto que eu quero trazer aqui para vocês a respeito desse músculozinho são duas características que nós vemos na prática, né, como pontos de referência, tá? Então, o primeiro ponto aqui para comentar a respeito desse músculozinho é que nós vamos encontrar um nervo que perfura ele aqui, ó. Vou colocar os nervinhos aqui. Esse nervo aqui, ó. Tá vendo que está perfurando o músculo córaco braquial ali? Esse aqui é o nervinho músculo cutâneo, que faz a inervação aqui do compartimento anterior, igual eu citei para vocês, tá bom? Então, o primeiro ponto para você utilizar lá na prática, para encontrar esse nervinho, ou vice-versa, encontrar o músculo, é olhar aqui, ó, o músculozinho sendo perfurado por esse nervinho aqui, ó. Tá vendo? Bem no meio aqui, ó, do ventre muscular lá, tá bom? Segunda característica aqui importante, pessoal. Aqui ao nível ó, da inserção do músculozinho córaco-braquial ali, nós vamos encontrar aqui ó, o forame nutrício do húmero, mais ou menos nessa região aqui, ó, tá bom? Então é um ponto ali de referência também, tá bom? Então essas características são importantes lá, beleza? Agora aqui por parte do compartimento posterior, pessoal, ó, vamos ver aqui o tríceps e o músculozinho oncônio aqui, ou onconeu, tá bom, pessoal? Eu chamo de oncônio, tá? Enfim, pessoal, músculo tríceps, né? 3 cabeças. Uma cabeça longa aqui, uma cabeça aqui lateral, e aqui por baixo, um pouquinho mais difícil de visualizar, ó, a cabeça medial lá, beleza? O que acontece? Existem 3 pontos aqui de origem, né? Porque ele é um músculo tríceps, né? 3 cabeças. E possui um único ponto de inserção aqui, ó, né? Tá bom? Pontos de origem, cabeça longa, né? Tubérculozinho lá, infraglenoidal, né? Note que ele vai lá, ó, para a região da escápula, lá, tá vendo? Lá no tubérculozinho, ó, infraglenoidal lá, tá bom? Já aqui, pessoal, por parte da cabeça medial e cabeça lateral, o esquema é o seguinte. Existe aqui, né, o sulco do nervinho radial, mais ou menos assim, tá? E o que acontece? Essa região que está acima aqui, ó, do sulco, ó, essa aqui que eu estou pintando aqui, ó, é o ponto de origem da cabeça lateral. Enquanto que ó, essa região abaixo do sulco aqui, ó, essa região que eu estou pintando agora, ó, é a região de origem da cabeça medial lá, beleza? Que é a parte da região posterior da epífise, região posterior da diáfise aqui do húmero, tá bom? Que ela é dividida aqui, ó, pelo sulco do nervo radial, tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, esses são os pontos de origem aqui do tríceps. Ponto de inserção, né? As 3 cabeças se unem aqui, ó, ao ventre muscular, e aqui nós encontramos ó, um único ponto de inserção, tá? Então, note aqui ó, o ponto de inserção. Ocorre aqui ao nível do olécrano, da una. Ó, a una aqui, deixa eu tirar esses ligamentinhos aqui. Ó. Então, aqui, ó, a una, né, uma vista posterior aqui, ó, tá bom? E aqui o olécrano, né? Então, o tríceps ele tem essa inserção aqui, ó, na região do olécrano, tá bom? E o que acontece? Se você imaginar a contração desse músculo, né, partindo aqui da inserção e indo para as origens, né, a gente percebe que o tríceps ele é o extensor do antebraço, né, o único praticamente, né, existe aqui ó, o ancônio, né, também que dá uma ajudinha, mas
muito pequenininho, né? Então aqui, pessoal, o tríceps, ele é o extensor do antebraço aqui, beleza? Essa é a função dele lá. Lembrar do nosso esqueminha, compartimento posterior, ele é inervado pelo nervo radial, né? Por isso, né, que até que eu comentei com vocês aqui do sulco do nervinho radial aqui, né? Então, cuidado com esse sulco, né? Que essa região aqui, ó, acima do sulco, é o ponto de origem da cabeça lateral. E essa região aqui, ó, abaixo do sulco, né, é o ponto de origem lá da cabeça medial, tá bom? Ambas aqui, né, só revisando, na diáfise do húmero aqui, né, nessa parte posterior ali, tá bom? E agora, pessoal, igual comentei com vocês, eu vou falar um pouquinho do músculo ancônio aqui, ó, tá bom? Que ele fica aqui nessa região mais lateral do cotovelo, tá bom? Ele tem inserção aqui no olecrano também, tá bom? Ele tem um formato triangular, né? E o que nós precisamos saber aqui, né? Aqui existem né, divergências um pouquinho na literatura, mas eu olhei no Moore e no Testi, né? Ambos deles falam, né, que o ancônio ele se localiza ali nessa região lateral do cotovelo e ambos falam é uma parte do músculo tríceps, né? Eu já vi até alguns posts na internet chamando esse músculozinho da quarta cabeça do músculo tríceps, né? Meio que a gente fazendo uma comparação com o membro inferior, né? Comparando lá com o quadríceps lá do membro inferior, né? Mas isso aí nós não vamos considerar, né? Porque os nossos autores eles falam aqui que é um músculozinho separado, mas que parece ser uma parte do tríceps, né? Isso o Testi e o Moore também trazem essa informação. Eu particularmente achei interessante, né? Por isso que eu coloquei ele aqui no músculozinhos do braço, tá bom, pessoal? Enfim, ponto de origem aqui, ó, a região posterior do epicôndilo lateral, aqui do húmero, tá bom? E o ponto de origem dele, perdão, o ponto de inserção dele aqui é o olecrano, essa região mais lateral aqui do olecrano, ó, tá bom? E o que acontece? Quando ele contrair, ó, quando ele contrai, né, ele vai auxiliar o tríceps aqui, ó, a fazer extensão também do antebraço aqui, beleza? Só que, né, igual vocês podem ver, é um músculozinho bem pequenininho, então não sei quanto que ele ajuda nisso, né? O Moore, ele traz aqui que esse músculozinho ajuda a tensionar a cápsula articular aqui da articulação do cotovelo, né? E fazer também a abdução da ulna durante ali o movimento de pronação, né? Mas são algumas funções ali meio secundárias, né? Um músculozinho muito simples, né? Não sei até que ponto essa eficiência é prática, né? Enfim, que vocês acham desse músculozinho, né? Deixa aqui nos comentários se sabe mais alguma informação desse músculozinho aí, tá bom? Enfim, só revisando aqui, né? Região posterior é inervada pelo nervinho radial, né? E a função aqui é fazer extensão do antebraço lá, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui para ajudar o teu parceiro, se inscreva no nosso canal que a gente sempre traz conteúdos de anatomia para te ajudar. Então, fica ligado, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo aí, tá bom? Eu vou deixar aqui a nossa playlist de peças anatômicas para você ver algumas peças que a gente produz na impressora 3D, que são extremamente fiéis e excelentes para o estudo lá, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida fico à disposição. Grande abraço!